Programador de serviços versus período sazonal. Qual é o papel? De que maneira o programador de serviços de uma oficina mecânica pode impactar em relação a fluxo de serviços dentro da oficina mecânica em períodos sazonais? Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em gestão de oficinas mecânicas, trabalho com mais de 40 oficinas mecânicas diariamente e hoje vamos aqui conversar um pouquinho sobre qual é o papel, de que maneira o programador de serviço pode impactar na relação fluxo de serviço dentro da oficina mecânica em períodos sazonais. Primeiramente, né, vamos só entender o que que é o programador de serviço, qual é a figura do programador de serviço e qual é o que que é, na verdade, períodos sazonais. Vamos lá. Programador de serviço nada mais é, né, na sua essência máxima, aquele cara que gerencia o serviço dentro da oficina, né? Então, aquele cara que direciona os trabalhos, direciona os serviços para cada mecânico, muitas das vezes, principalmente em empresas com formato mais enxuto de equipe, né? Muitas das vezes ali é o próprio dono da oficina mecânica, né? Que é quem ali tem normalmente maior conhecimento técnico dentro da oficina, normalmente é o colaborador mais antigo, né, por ser o dono, mas enfim, eu estou querendo dizer que normalmente é quem tem maior relacionamento ali com os clientes, o cliente vai procurar aquela figura, aquele cara ali para poder conversar dentro da oficina. Enfim, normalmente é essa figura do dono, mas não necessariamente é o dono, né? É aquele cara que tem maior contato com o cliente, que é quem negocia os serviços, quem pega serviço, quem direciona aqueles trabalhos, aqueles veículos para a equipe de mecânicos poder trabalhar, e períodos sazonais significa momentos do ano em que se tem maior fluxo de serviço ou o inverso, né? Períodos do ano ali que a gente normalmente tem um fluxo menor de serviço. Então, de que maneira que o programador, que é aquele cara que organiza, que gerencia os serviços, ele pode impactar nessa relação, né, de momentos que tem muito trabalho dentro da oficina mecânica e momentos que às vezes não tem tanto trabalho assim dentro da oficina. Então vamos lá então para o nosso aí, para o nosso raciocínio, para esse bate-papo, para essa conversa de hoje aí. Primeiramente, eh, a gente precisa, e é de extrema importância que a gente reflita sobre um tema, que é como o mercado se movimenta, né? O dinheiro do mercado, né, ele é um só. Então, o dinheiro ele não nasce, ele não cresce, ele não enfim, ele se desloca, ele se movimenta. Então, para todo momento em que eu tenho um momento de aquecimento no mercado, ou seja, para todo momento em que eu tenho um pico de consumo, em algum momento a gente vai ter uma retração. Por quê? Porque vamos pensar aí é, a vida de um brasileiro comum, né? Ele tem ali um salário fixo, onde ele recebe o salário fixo, ele tem mais ou menos uma renda fixa de janeiro a dezembro. Então, o salário dele é sempre um só, né? Por mais que ele pode variar, mas ele vai acompanhar uma determinada curva ali e ele vai ser mais ou menos ali um salário só o ano inteiro. Para que ele consiga, viajar de férias com os filhos, muitas das vezes lá no final do ano ou no meio do ano, por exemplo, ele vai ter que se programar, ele vai ter que se organizar e naturalmente é provável que naquele momento do ano ele gaste mais dinheiro um pouco, né? Porque ele vai sair da rotina, ele vai levar os filhos para passear, ele vai gastar dinheiro com o seu descanso merecido e tal, beleza. Mas como o dinheiro dele é sempre praticamente um só, posterior a esse momento, ele vai ter que segurar a onda, vai ter que segurar as contas para poder reequilibrar as coisas novamente na vida dele. E o mercado funciona exatamente dessa mesma forma. Então, se existem estímulos, né, que que fazem com que o nosso consumidor final ele gaste mais dinheiro com manutenção, e muitas das vezes esse gastar mais dinheiro com manutenção está bem relacionado ali
com férias, com momentos de descanso, porque o carro é algo muito utilizado também nesse sentido. Então, se ele precisa, sair para viajar, para poder gastar, naturalmente o mercado ele vai aquecer, o consumo do mercado naquele momento vai aumentar. Porém, de novo, repito, como o dinheiro é um só, em algum momento o mercado ele precisa desacelerar para que as coisas se reequilibrem novamente. Então, em algum momento, o nosso cliente também ele vai dar uma segurada nessa questão de manutenção. Por mais que não, isso não é uma regra absoluta, mas a gente é muito perceptível que é mais ou menos assim que o mercado funciona, quer a gente queira, quer não. E aí tem uma questão importante aí para a gente refletir diante desse contexto, né? Existem períodos no ano em que o nosso cliente ele viaja mais, ele consome mais, ele gasta mais com o carro, ele antecipa manutenções e nesses momentos o dinheiro gira mais rápido e o movimento da oficina aumenta. Então, conforme a gente comentou, realmente vai ter uma hora ali que, nos alguns momentos do ano, que os nossos clientes, de maneira geral, eles viajam mais, eles consomem mais dinheiro, eles gastam mais com o carro, muitas das vezes se antecipando as viagens que ele vai fazer, colocando a manutenção em dia para ele poder viajar tranquilos, né, com tranquilidade, segurança com a sua família, ou então, né, para aqueles casos que o nosso cliente não vai viajar de carro em si, mas muitas das vezes ele precisa de um carro para poder se deslocar até o aeroporto, e aí ele vai de avião, por exemplo, até o destino dele, mas lá quando ele chega no seu destino, ele vai precisar alugar um Uber, ele vai precisar pegar um Uber, ele vai precisar alugar um carro, ele vai precisar, de alguma maneira, eh, utilizar carro para poder fazer os seus passeios, fazer o seu descanso lá. Então, na grande maioria, né, a gente acaba até, em muitos casos, a gente acaba até viajando no nosso próprio carro, isso se aplica no exemplo que eu estou colocando, mas mesmo aqueles clientes que não viajam diretamente com o carro, ele vai precisar usar carro, por exemplo, lá no descanso dele e tal, e aí o mercado lá do destino aonde ele vai também será aquecido, porque as manutenções lá no destino dele terão um aquecimento, um aumento de demanda, porque quem aluga carro vai precisar deixar essas manutenções em ordem para poder atender os clientes que vão para aquele local. E os Ubers também, sabendo que o movimento, o fluxo, o giro de turistas que seja lá, né? Eu estou usando bem esse termo de viagem, porque ele está muito relacionado ao nosso mercado. O Uber lá ele também vai precisar, sabendo que o fluxo de clientes de trabalho naquele momento do ano é maior, ele também vai precisar organizar a sua manutenção. Então, de alguma maneira, todo o nosso mercado, né, todo o movimento das nossas oficinas, ele é impactado positivamente em um momento pré e dentro daquele próprio momento ali de pico de demanda, de pico de maior consumo, vamos dizer assim, por parte dos nossos clientes. E aí, a gente precisa entender que para todo ciclo de alta, vai ter ali o ciclo de retração, bem depois ali do momento de alta. Era como literalmente se fosse um momento de ressaca de fato. Então, depois dos períodos de maior circulação de veículo dentro da nossa oficina, naturalmente virá o efeito natural, né, vai vir um efeito de retração, que é literalmente as coisas se reequilibrarem. Vamos associar isso sempre com aquele exemplo da pessoa física, né, de um brasileiro comum que tem um salário fixo, gastou mais dinheiro, em algum momento ele precisa segurar a onda ali e para poder equilibrar as contas ali. E aí, nesse momento, os nossos clientes, eles vão, né, posterior ao momento de aquecimento, ele vai começar a segurar gasto, ele vai adiar algumas manutenções, ele vai priorizar outras despesas, ele só vai resolver realmente o que é urgente resolver
naquele veículo ali. Isso gera a famosa ressaca de mercado, né? Onde o dinheiro continua existindo, mas circula menos, porque eu estou no momento de reequilíbrio. E quando o dinheiro desacelera, o movimento da oficina cai. Então, senhores, vamos lá. Eu quero deixar isso muito claro para a gente nesse bate-papo, que o mercado ele se comporta de maneira diferente à medida que o ano vai passando, e a gente precisa entender isso, porque a maneira da gente jogar o jogo no momento aquecido é a maneira da gente jogar o jogo no momento em que se tem menos carro para trabalhar é outra, e eu preciso entender esse comportamento, porque se a gente acha que dá para trabalhar, jogar o jogo da mesma maneira de janeiro a janeiro, nós vamos sofrer pra caramba, uma hora por excesso de serviço e não dá tempo nem de comer direito, e outra hora por né, uma preocupação enorme porque não sabe como é que vai fazer, o mercado tá esquisito e tal, e aí você está sofrendo por um motivo ou por outro, mas você vai ficar sofrendo o ano inteiro de janeiro a janeiro. A gente precisa entender que isso que eu estou colocando aqui é um fato, né? É um fato. O mercado realmente oscila dentro do ano e a gente precisa entender isso, porque uma vez que a gente entende essa questão, a gente vai também começar a entender como me comportar diante de um cenário de ouro. E esse acho que é o grande pulo do gato desse bate-papo nosso. E aí, onde entra o papel do programador de serviço ou do responsável comercial da oficina nesse contexto, né? Eu estou usando o termo programador de serviço porque na grande maioria dos casos ele vai se aplicar ali para a grande maioria das oficinas, né? Que são aquelas oficinas ali que estão com 3 até uns 10 colaboradores ali no pátio, vamos dizer assim, né? Que ali é uma empresa que está ali com uns 3 até uns 8, 10 mecânicos, uma única figura, né? Um único programador de serviço, normalmente ele consegue lidar muito bem com essa parte de programação de serviço. Para empresas com corpo de equipe maior, né? Com 15, 20, 30 mecânicos, por exemplo, aí eu estou usando aqui o termo responsável comercial, né, ou setor comercial, mas entenda, né, que a palavra programador de serviço para um tamanho de empresa vai ser realmente uma figura apenas. Para empresas maiores é como se fosse o setor, né, o setor de programação de serviço, o setor comercial, mas enfim, qual é o papel de fato do programador de serviços dentro da oficina mecânica diante desse contexto? Trouxe aqui, né, um gráficozinho para exemplificar. É claro que os números que estão aí, né, os percentuais aí que eu coloquei foram percentuais fictícios, mas eles mostram muito do que é a realidade de uma oficina saudável, né? Vamos dizer assim, no que diz respeito a movimento, né? Eu coloquei aí, ó, janeiro, julho, agosto e dezembro, que são momentos de pico de serviço. Então é um momento que seria bem interessante que a gente buscasse aí cerca de 120% da nossa eficiência produtiva. Paulo, mas como assim vai trabalhar uma eficiência produtiva acima de 100%? 100% não é o total que eu consigo? Não. 100% não é o total que eu consigo. 100% é o suficiente que eu preciso para poder sobreviver bem, né? Sobreviver bem. Então, eu não parto do princípio que 100% é a minha eficiência máxima de trabalho, é o máximo que eu vou conseguir como eficiência de trabalho. Porque senão, se eu trabalhar sempre na minha rotação máxima, eu vou passar a minha vida ou empatando o jogo, né, quando eu bater na minha eficiência máxima, ou fechando no vermelho. Então, em momentos de maior aquecimento do mercado, subentende que eu preciso conseguir avançar um pouco mais, produtivamente falando. Então, por isso que eu estou colocando essa questão. Então, era como se eu estivesse dizendo o seguinte: a gente tem lá a nossa meta para a gente sobreviver bem, ok? Beleza. Então, eu tenho lá uma meta X
que se eu alcançar aquela meta, eu já tenho uma certa tranquilidade que eu vou conseguir sobreviver bem. Em períodos de aquecimento, de excesso de demanda, eu preciso conseguir explorar positivamente aquele momento. Então, eu preciso conseguir ser um pouco mais eficiente do que aquele suficiente, vamos dizer assim, para sobreviver bem. Então, por isso que eu estou colocando aí, né, que eu exemplifiquei aí o número 120% aí. Para outros períodos de ressaca, eu coloquei fevereiro e março aí, né, mas não necessariamente os 2 meses em si são meses extremamente difíceis, mas é porque, né, o carnaval ali, né, que é o grande evento que tem nesse período do ano, às vezes ele acontece ali dentro do mês de fevereiro, às vezes ele acontece no início do mês de março, então depende de ano para ano, mas de maneira geral, né, entre fevereiro e março é realmente um momento em que a tendência é que o mercado ele desacelere um pouco, então é possível que aconteça da gente não conseguir trabalhar 100% ali das nossas metas. O mês de fevereiro é um mês muito curto, ainda tem isso também. Então, enfim, aí eu coloquei, né, meses que normalmente o mercado ele desacelera de fato, né, fevereiro e março, né, vamos pegar o recorte desse período, e também ali o mês de setembro. E percebam, são exatamente meses que meses posteriores a momentos de aquecimento. Então, a hora que mais desacelera, ou seja, o momento da ressaca, normalmente ele é bem depois do pico de uma onda de trabalho, de uma onda de serviço. E nós temos também ali os meses intermediários, né? Mês de junho e mês de outubro, por exemplo, que está em amarelinho aí, ó. Coloquei eficiência de 100%, que normalmente são bons meses, não tão bons assim quanto momentos de pico de demanda de fato, mas são meses bons, e outros meses que às vezes pode acontecer de ser mês um pouco abaixo, mas não são meses tão fracos assim. São meses que a gente tem que esforçar mais ali para poder trabalhar no 100%, mas que naturalmente não são meses ali de tanta retração de fato do mercado. Então, pegando esse gráfico que eu exemplifiquei, já dá para a gente começar a entender como é o fluxo, como é o movimento de trabalho de fato dentro de um ano, dentro de uma oficina mecânica. E aí a gente vai também utilizar esse gráfico mais adiante. Mas entendendo aqui, ó, qual é o papel do programador, e a gente vai explorar isso um pouco mais durante esse bate-papo nosso, o grande papel aqui do programador é o seguinte: em momentos de pico de trabalho, eu preciso me concentrar 100% no pátio da oficina para que eu consiga absorver de forma mais positiva possível, que eu consiga aproveitar de maneira mais positiva possível toda aquela demanda que está disponível para a gente poder trabalhar naquele momento. Mas que, sabendo que, por exemplo, vamos supor que a gente está ali no mês de julho, por exemplo, estou num momento de muito aquecimento, tô vindo ali numa ascendência, né? Desde abril ali, ó, tô vindo numa ascendência de demanda, uma ascendência de demanda, estou no meu pico máximo de entrega produtiva. Eu preciso me concentrar, né, muito mesmo dentro da entrega ali no pátio da oficina, na entrega dos veículos, mas eu também preciso sempre estar olhando para frente e começando a ativar nos bastidores da oficina, começando a ativar estratégias comerciais ou intensificando um pouco mais estratégias comerciais para que a gente comece a colocá-las em prática, porque logo ali na frente toda a munição comercial, toda a munição de estratégia comercial possível, eu vou precisar estar colocando elas em prática para a gente poder sustentar ao máximo, né? Deixar desacelerar o mínimo possível o fluxo de serviços lá no mês de setembro. Então, enquanto o pátio, né? O pátio, o cara operacional ali, ó, ele está trabalhando numa rotação um pouco menor lá no mês de setembro, no mês de fevereiro, no mês de março,
A rotação de trabalho do programador de serviço, ela nunca vai mudar. Ela é muito alta no período de muito trabalho, de fato, quando eu tenho muita demanda, mas ela é ainda maior aqui no mês de agosto, por exemplo, porque além de eu estar ainda aproveitando a onda de serviços, eu estou me mexendo pra caramba em estratégias comerciais, eu estou trabalhando as mais variadas estratégias, e a gente vai falar sobre elas aqui, para poder colocá-las em práticas e na hora que chegar o mês de setembro, para que a gente não tenha um mês de setembro igual a média das oficinas que ficam de braço cruzado tem, né? Que é aquele momento de retração, que muitas das vezes a oficina está lá sentada, esperando as coisas acontecer, e quem fica sentado esperando as coisas acontecer, normalmente sofre pra caramba no exemplo que eu estou trazendo aqui, por exemplo, no mês de setembro lá. Então é entender essa dinâmica, é entender que uma coisa é olhar para o pátio, para os carros que eu estou trabalhando, outra coisa é a gente olhar para frente e falar, pô, o que que tem pela frente ali? Tem um momento de possível recessão? Então eu preciso começar a me mexer agora para que eu sinta o mínimo possível aquela possível recessão que possa estar me esperando ali na frente. Então vamos lá, né? Antecipamos um pouco da nossa reflexão, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais dentro desse assunto aí. Diante desse cenário, qual é realmente o papel ali do programador de serviço aí? Vamos lá. O erro mais comum nessa dinâmica que eu comecei aí, né, que a gente começou a iniciar a refletir sobre ela, o erro mais comum é que muitas das vezes a gente vê a figura do programador de serviço como um verdadeiro apagador de incêndio dentro da oficina mecânica, né? Normalmente a figura do programador é uma figura que o cara só consegue enxergar, ele só consegue olhar para o pátio operacional ali, ó. Então, toda a sua profissão, ela é pautada no que está na frente dele, que é os carros que estão ali dentro do pátio. Muitas das vezes, o programador, ele está focado só no hoje. Quais são os carros que eu tenho que entregar hoje? O que que tem que ser feito hoje? O cara, ele normalmente ele vivencia, ele respira só o que está na frente dele ali, né? Debaixo do nariz dele, de fato. Normalmente ele é um cara que apenas reage ao volume de serviço. Como assim, Paulo? Reage ao volume de serviço. Se tem muito serviço e trabalha igual um louco, se o serviço começa a cair, a demanda de trabalho começa a cair, a energia dele cai junto. E aí ele meio que baixa a energia também. Ou seja, muitas das vezes é um cara sem visão comercial, sem visão dessa dinâmica que eu quero trazer para ativar você que está aqui comigo nessa videoaula. O real papel do programador. Vamos lá. O real papel do programador não é só focar nos carros que estão lá no pátio para poder consertar. Não é só focar nas entregas que tem que fazer hoje. Não é só focar no que está ali debaixo dos meus olhos. O papel do programador vai muito além disso, né? O papel do programador é gestão, né? O papel do programador é que ele seja verdadeiramente um gestor de fluxo de serviço. O programador de serviço que trabalha conforme a banda toca, se tem muito serviço, trabalha pra caramba, menos mal, pelo menos isso, né? Mas se tem muito pouco serviço, ele baixa a energia dele, isso não é um programador, isso é um operacional cru e simples que qualquer pessoa, né, grosseiramente falando, que qualquer pessoa consegue preencher essa posição. A posição do programador de serviço vai muito além disso, né? Eu preciso sempre estar com um olho no gato e um olho no peixe, um olho no dia de hoje e um olho no futuro da oficina, no que o mercado pode estar preparando para a gente no futuro. Então, ele está no meio operacional,
que é lá no pátio de fato, em contato, né, e desembolando de fato ali, dando fluxo no serviço, mas também com o olho no comercial, para poder ir desenhando, intensificando ou não, da medida que o ano vai passando, as ações comerciais, tudo que dentro das quatro linhas ali está no alcance dele. Então, o programador é um cara que sente o mercado antes do financeiro. Vamos lá, senhores. Vamos trazer aqui para a vida real, de fato, né? O que que a gente percebe aí conversando com donos de oficina, com gestores de fato de maneira geral? O cara normalmente ele preocupa com a queda de serviço quando o dinheiro começa a faltar no caixa. Mas aí, meu amigo, já não é hora de preocupar. Não tem muito jeito de fazer muita coisa na hora que o dinheiro faltar, mas não. Então, normalmente, a gente até preocupa com alguns gestores. A gente até percebe, aliás, alguns gestores se preocupando de fato com o movimento da oficina, mas no momento em que o serviço já está fraco, que o dinheiro no caixa já foi embora, aquela gordurinha ali que a gente tanto precisa para poder sustentar as adversidades que podem aparecer, já foi embora. Aí já não é gestão. Aí você está servindo só de sirene, só de alarme, né? Will, 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 né? Tipo assim, já deu, já não tem dinheiro mais. Ué, aí não adianta, isso não é gestão. Isso não é gestão. Você está sendo puramente uma sirene. Depois que as coisas acontecem, aí você vai se preocupar. Mas o que que adianta se preocupar depois que as coisas já aconteceram? Gestão diz muito respeito a sempre olhar o que tem, o que pode estar vindo pela frente, interpretar o que pode estar vindo pela frente e tomar ações antes que os BOs aconteçam, para a gente ir diminuindo a chance das coisas darem errado. Não é depois que dá errado, a gente fala tanto sobre manutenção preventiva e manutenção corretiva, não é verdade? O que é manutenção preventiva? Prevenir para não dar BO. O que que é manutenção corretiva? Depois que o BO já deu, já aconteceu, é ir lá e fazer a intervenção que muitas das vezes é muito mais cara, não é verdade? Da mesma maneira, é a maneira que a gente tem que tratar a nossa empresa. O papel do gestor é trabalhar preventivamente a direção, a condução da sua empresa. Não é ficar esperando dar pau, porque assim como a manutenção do carro, ficar trabalhando manutenções só corretivas da nossa empresa custa muito mais caro, emocional e financeiramente. Então, não é preocupar só depois que dá problema, é sentir o mercado antes de chegar a afetar o financeiro da empresa, da oficina mecânica. Então, o papel do programador é enxergar o futuro da oficina em semanas. É preocupar com hoje, mas é olhar o que pode estar vindo pela frente também. Porque se a gente fica de braços cruzados, igual a maioria das oficinas ficam, a gente vai ficar correndo atrás do rabo, só apanhando e não vai sair do lugar. Vamos lá. Visão do programador. Hoje e amanhã. Então, olha só, eu trouxe essas duas figuras aí, ó, que são duas figuras bem bacanas que exemplificam muito bem qual é o papel do programador. Primeiro é trabalhar para a gente ter o pátio o mais ativo possível, né? Vamos lá. Você como programador, você vai começar a observar aí, se você for um cara mais analítico e tudo, você vai começar a observar que você sempre consegue fazer uma mesma média de quantidade de carro por semana. Então, toda semana você vai conseguir perceber que você faz na média de 15 carros por semana, na média de 20 carros, 25, 30, mas sempre tem ali uma média. Eu vou pegar um exemplo. Estou ali com uma média de sempre de atendimento de 30 carros por semana, por exemplo. Beleza, então na média sempre 30 carros, 30 carros, 30 carros. Se você chega numa quinta, sexta-feira ali, ó, e está olhando para o pátio da oficina e só tem 8 agendamentos, por exemplo, para a próxima semana, não precisa de ninguém te contar que você não está com uma perspectiva de
movimento máximo na próxima semana. Se na média você faz 30 carros e você está com um agendamento ali numa sexta-feira de apenas 8 carros para a próxima semana, não precisa ninguém te contar que você precisa se mexer de fato para tentar buscar mais agendamentos. Mas, Paulo, eu não preciso buscar mais agendamentos porque o meu movimento ele vem muito da rua, no automático da rua. Meu amigo, minha amiga, para e pensa um pouco. E se esse movimento não chegar? Muitas das vezes pode ser que ele realmente chegue. Mas e se ele não chegar? Você vai ficar à mercê do mercado sem ação nenhuma? Não. Se o papel do programador é, primeiro, dar o maior fluxo possível. Então, enquanto, pegando esse exemplo, enquanto ele não tiver ali uma um movimento, uma perspectiva ali de 20, pelo menos 20, 22, 23 carros ali já programados para a semana que vem, ele não vai sossegar, ele não vai baixar a energia nas ações que ele pode trabalhar de pré-venda. Porque aí sim, depender, se a minha média de trabalho é 30 carros semana, depender de 7, 6, 5 carros virem da rua durante a semana é uma coisa. Agora, depender, ficar contando que vai vir 20, 22 carros da rua para completar os 8 agendamentos que eu tenho, é viver em roleta russa, né? É contar com a sorte demais. E gestão não é ficar só contando com a sorte. Muitas das vezes a gente precisa dela sim, às vezes para fazer uma inteira de produtividade, fazer uma inteira de fato, mas depositar todas as fichas, contando que 80, 70, 80% do meu fluxo vai vir aleatoriamente da rua, é muito arriscado. Então a gente não vai trabalhar dessa maneira. Então nessa primeira tela aí, ó, eu tô lá, ó, primeiro papel do gestor, preocupar com o hoje, né? Então, primeira coisa, preocupar com o hoje, com a execução do trabalho de fato, com os carros que eu tenho no pátio, com o direcionamento do serviço para os mecânicos, mas na mesma proporção, também preocupar com o amanhã, que é com os agendamentos, com o serviço que eu preciso ir lá no mercado e buscar esse serviço de fato para a minha oficina mecânica, para que a gente sempre tenha esse balanço aí, ó, do lado esquerdo, preocupado hoje com a entrega, mas tão importante quanto preocupar com o amanhã, com ir ao mercado, buscar o serviço para a gente poder estar operando no nosso futuro, nas nossas próximas semanas também. E essa segunda figura que eu trouxe também exemplifica muito do tamanho da importância de um programador de serviço de fato dentro da oficina mecânica. O programador de serviço, seja ele o dono da oficina ou não, ele é o ponto central de uma oficina mecânica. Então percebam o tamanho da importância do programador de serviço. E tem muita oficina mecânica querendo operar aí no dia a dia sem nem ter um programador de serviço. Tem muito dono de oficina que não quer, não acha que precisa preparar um programador de serviço e ainda fica correndo ainda, se escondendo mas é porque eu preciso mexer no carro, mas é porque eu preciso fazer orçamentista. Muitas das vezes empresas que já têm um corpo de equipe legal, um corpo de equipe bacana, propício para ele vestir a camisa da programação de serviço de fato e trabalhar de fato como programador de serviço, e esse cara não fica, não trabalha, não entende a importância do programador de serviço. Mas é porque eu fico lá no operacional, porque eu tenho que ficar no operacional. Mas é porque minha vida é corrida. Porque eu tenho outros compromissos. E vai, roda, 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 roda em cima de desculpas. E no final das contas não trabalha a programação de serviço, sendo que essa é a posição central de toda e qualquer oficina mecânica.
O programador de serviço é o cara que está em contato direto, né? Lá com a recepção. Ô, recepção, abriu o check-in de tal carro, já tá tudo ok, procedimento aí que tem que fazer na recepção já foi feito, fez a entrevista certinha com o cliente, lá no orçamentista, já fez o orçamento lá do cliente tal, para mim poder fazer a negociação aqui com ele, com o cliente, entender aqui se vai aprovar, se não vai. Com o setor de marketing, como é que está aí as campanhas, as estratégias comerciais, estão ativas, não estão? Relacionamento com o cliente. Cliente X, seu carro está pronto, pode buscar. Cliente Y, o seu serviço aí deu certo, não deu? Você autoriza fazer o serviço, não autoriza? Lá com o estoquista, a peça do veículo tal já chegou, não chegou? Tem a mercadoria X aí no estoque, não tem? Lá com o pátio operacional, mecânico tal, vamos lá. Como é que tá o diagnóstico desse carro aí? Deu certo, não deu? Você está com alguma dúvida? Mecânico X, vamos lá. Deu certo de finalizar aquele carro ontem? Como que tá? Já vamos passar para o próximo. Você sabe qual que é o próximo carro que você vai trabalhar? O próximo carro é esse, a urgência de entrega é aquela. Então, olha só, todos esses exemplos que eu estou trazendo, todos os setores praticamente de uma oficina mecânica, principalmente uma oficina mecânica comum, quando eu me refiro a uma oficina mecânica comum, é uma oficina mecânica ali de 3 até uns 10 colaboradores, né? A grande maioria das oficinas estão dentro desse formato aí. Praticamente todos os setores são ativados pelo programador de serviço no dia a dia. E tem dono de oficina mecânica que, além de não preparar um programador, não quer se preparar, não quer assumir o papel de programador de serviço dentro da oficina. Como que essa oficina vai funcionar? E muitas das vezes, mas eu preciso disso, eu preciso de um colaborador tal. Quando eu tiver um colaborador tal para fazer isso, quando eu tiver um colaborador tal para fazer aquilo, e é sempre o outro, mas percebam, senhores, percebam. Quem faz acontecer dentro da oficina mecânica é o programador de serviço. Se a oficina mecânica não tem um programador de serviço eficiente, as coisas não andam. Simples assim. Se eu não tenho um setor de programação de serviço eficiente, você pode ter a melhor técnica do mundo. Você pode ser especialista numa área até bem rentável. Você pode ter o melhor estoque mais completo do mundo, trabalhar com as melhores marcas. As coisas não irão acontecer sem a posição do programador. Ele é o maestro de tudo. Ele é que vai orquestrar o que que vai fazer, de que maneira vai fazer, o que que é prioridade, como que está a agenda da semana que vem, daqui a 15 dias. Ele é que vai orquestrar tudo isso. Gestão não acontece aleatoriamente. Então esse cara ele é essencial para o tema que a gente está falando aqui hoje, que é as oscilações do mercado e a gente vai entender isso aí. Então, né, a gente está entendendo um pouquinho aí sobre o que é de fato ali a posição do programador e agora que a gente está entendendo que programação não é só o que está debaixo dos nossos olhos ali no pátio, vamos aqui entender então o que seria um ideal, né? No sentido de distribuição de energia do programador, uma vez que eu entendi que não é só o pátio agora, que também o programador ele precisa se preocupar com o comercial da empresa. Vamos lá. Para meses aquecidos, eu coloquei também, né, de maneira, enfim, eu coloquei esse percentual, mas só para exemplificar e para a gente poder ter um direcionamento. Aonde eu vou colocar mais energia naquele momento e aonde eu vou colocar menos energia naquele momento. Então vamos lá, para meses aquecidos, janeiro, julho, agosto, dezembro, que normalmente são os meses mais aquecidos, 80% da energia do programador é na entrega e fluxo de veículos, né? Entrega de serviço, fluxo. Por quê? Porque eu estou com a oficina borbulhando de trabalho, eu estou com a oficina borbulhando de carro para poder trabalhar de fato. Então, 80% da minha energia realmente é no pátio mesmo, beleza. Porém, pelo menos, né, 20% da minha energia
precisa estar canalizada em pré-vendas, né? Em estratégia de construção de agenda futura. Porque em algum momento o serviço vai cair. E se eu chegar lá sem ter feito nada no sentido de buscar agendamento, eu vou sofrer pra caramba. Então aqui, senhores, é um ponto bem legal da gente reforçar, porque eu trabalho com mais de 40 oficinas diariamente. Eu vejo na prática extremamente desafiador convencer um programador de serviço a trabalhar pré-venda, a trabalhar comercial, no momento que a oficina dele está cheia. Porque esse cara, ele literalmente, né, às vezes ele nem fala pra gente, mas a gente percebe em ações que era como se o cara estivesse falando assim, ó, Paulo, eu não vou trabalhar pré-venda, eu não vou trabalhar agenda futura, minha oficina está entupida de serviço, como é que eu vou trabalhar agenda? Ele acha que não precisa, mas por quê? Cabeça pequena, cabeça de operacional, não trabalhar gestão. Meu amigo, eu gostaria muito que as estratégias comerciais que a gente vai trabalhar aqui um pouco adiante, que elas fossem igual fritar pastel. Começou a trabalhar ela, trabalho pré-venda hoje, amanhã eu já consigo encher a oficina. Mas não é assim que as coisas funcionam. O trabalho de pré-venda é um trabalho que tem um delay, ele demora para começar a virar. Então, se eu deixar para trabalhar as estratégias comerciais só na hora que o serviço diminui dentro da oficina, não vai dar tempo de trabalhar o pré-venda, trazer o serviço para dentro da oficina para poder operar. Então, eu posso sim diminuir a energia no pré-venda, sim, no momento de maior aquecimento, mas eu não posso deixar de trabalhar o pré-venda na hora que a oficina está cheia, porque é justamente aquele trabalho invisível, né, que está sendo feito em janeiro, que eu vou precisar dele em fevereiro e março, para poder sustentar ao máximo a agenda da minha oficina lá na hora que o serviço cair. Então, no momento aquecido, 80% da entrega da energia dedicado à entrega de fato de veículo, mas pelo menos 20% em pré-venda. E na hora que chegar aqueles momentos menos aquecidos, fevereiro, março, setembro, é 20% na entrega, porque se você está com pouco serviço, naturalmente as coisas acontecem mais natural. Então, a exigência lá no pátio da sua presença, ela é menor, porque tem menos serviço, praticamente um, dois, três carros só por mecânico. Então, as coisas, elas, né, sob uma supervisão sua, não é largar o pátio para lá, mas sobre uma supervisão mais leve, ainda assim dá para as coisas acontecer. Então você vai literalmente só acompanhar o pátio de fato. E aí você vai fazer o inverso. E aí você vai pôr uma energia violenta no pré-venda para intensificar e aumentar a chance de você conseguir trazer carro para dentro da oficina. Então, o programador ele está trabalhando sempre na sua rotação máxima. Em momento que tem muito serviço, foco total em entregar serviço, bater meta, fazer tudo o que tem que fazer lá no pátio, mas correndo por fora, não largar o pré-venda. E na hora que o serviço cair, supervisionar, olhar ali, né? Sempre com o olho no pátio, mas as coisas naturalmente vão fluir mais nessa hora e é hora do programador intensificar ao máximo as estratégias comerciais para ir no mercado buscar serviço de fato para a oficina, para que a oficina tenha sempre o máximo de serviço dentro do pátio possível. E aí, senhores, a gente pode nesse momento pensar, entendi, Paulo. Então o programador ele tem que dedicar uma parte da energia no pátio, uma parte no comercial, uma parte no fluxo e entrega de serviço e uma parte no pré-venda. Mas afinal de contas, o que é esse tal de pré-venda que você está falando? Vamos lá, caderninho, né? Vamos né? Para a gente anotar enfim, né? Refletir bastante sobre o tema aí, ó. O que é pré-venda? Pré-venda é previsibilidade, né? Pré-venda é trabalhar sempre olhando para frente. Trabalhar a estratégia para que, de maneira honesta, para que eu consiga
é, construir estratégia e colocar honestamente o carro do meu cliente dentro da oficina. Então, uma estratégia aí, ó, muito tranquila, é a melhor estratégia que existe, na verdade, para a oficina mecânica, no sentido de pré-venda, que é a questão da troca de óleo. Senhores, vamos lá. Nós somos técnicos, estamos cansados de saber que o óleo, normalmente ele vence por quilometragem, mas o óleo também ele vence por tempo, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um cliente lá que se o cliente e ele não tem que saber isso, vamos deixar claro, quem tem que saber disso é nós, e uma vez que a gente sabe, é a nossa obrigação mostrar isso para o nosso cliente. O cliente lá, por exemplo, às vezes ele acha que, por exemplo, eu tenho o meu carro, eu moro a 2, 3 quilômetros do meu trabalho só, então eu ando muito pouco, eu só vou para o trabalho no meu carro e volto depois à tarde, no final do dia, para casa. Então, eu demoro ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para vencer a quilometragem, e aí sim que eu vou levar o meu carro lá para trocar óleo na oficina. Esse cara, muitas das vezes, ele não sabe que se ele está só a 2 quilômetros do trabalho dele, muitas das vezes, o carro dele dificilmente vai trabalhar na temperatura ideal de trabalho, ele sempre vai trabalhar frio. E nós, que somos da área da mecânica, sabemos que o veículo trabalhando, o motor trabalhando fora da temperatura ideal de trabalho, isso caracteriza condição severa. Então, esse carro ele tem um maior desgaste do que propriamente o carro de transportadora que anda o dia inteiro, por exemplo. Por quê? Porque o carro transportador ele anda o dia inteiro, mas ele está o tempo inteiro do dia trabalhando na sua temperatura ideal de trabalho. Então, esse cara que roda muito, ele vai trocar o óleo do carro por quilometragem, porque a quilometragem vai vencer rapidinho. Mas aquele cliente que tem o carro dentro da garagem lá, né, que só fica parado, ele anda pouquinho, esse cara ele não vai vencer a quilometragem. Só que a condição de trabalho do carro dele é em condição severa, num nível maior do que o cara da transportadora lá, por exemplo. Então, esse outro perfil de cliente, se ele quiser realmente levar a sério a manutenção do carro dele, ele vai ter que fazer a troca de óleo a cada 6 meses, a cada 8 meses, de acordo com a norma do óleo que se aplica no carro dele, vai ditar. Então, veja só, se eu tenho um cliente que é, ele não vai na oficina há mais de 6 meses, pelo menos a troca de óleo desse carro vai estar vencida. Então, assim, uns clientes a troca de óleo vai vencer por quilometragem primeiro, outros clientes vai vencer o tempo. É o que acontecer primeiro. Então, de maneira honesta, de maneira profissional, pela troca de óleo, eu já consigo simplesmente tirar um relatório do cliente que não vem na oficina há mais de 6 meses e trabalhar um pré-venda tranquilamente. Aí vamos lá. Outra estratégia de pré-venda: serviços recomendados com data marcada. Vamos lá. Veículos novos e seminovos ali, ó. Revisão de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil e assim por diante. Veículos com 2 anos de uso. Às vezes é interessante fazer uma determinado tipo de conferência preventiva. Por exemplo, veículos aí de correia dentada simples, né? Veículos um pouco mais antigos aí, com 10, 12 anos de uso. 2 anos ali que você não troca a correia dentada daquele carro. Já está na hora de conferir, de fazer uma inspeção. Se esse cliente não tem mais de 6 meses que ele foi na oficina. Se esse cliente, você analisando o histórico de manutenção dele lá, tem mais de 2 anos que ele fez troca de correia dentada, não precisa de ninguém te contar que esse carro tem que conferir a correia dentada dele. Só que se você não avisar o seu cliente, não se conscientizar o seu cliente, ele não vai lembrar disso. O seu cliente ele está preocupado, né, na correria do dia a dia, porque está todo mundo na sua correria. O seu cliente ele está preocupado com as questões da profissão dele, né? O que está tirando a paz dele lá no dia a dia dele são coisas relacionadas à profissão dele. Então ele não tem a obrigação de saber exatamente quando é a hora de trocar a correia, quando é a hora de conferir as velas, quando é a hora de trocar o óleo. Isso é nossa obrigação. E muitas das vezes
a gente está fazendo vista grossa para isso aqui, ó. Tá lá com a oficina vazia, tá lá reclamando que não tem serviço, que as coisas estão difíceis em determinado momento do ano, mas você não está fazendo absolutamente nada para virar esse jogo. E honestamente, olha como vão começar a aparecer estratégias. E numa desses acionamentos aí que você está fazendo, olha só. Estratégia de troca de óleo, serviço recomendado a cada data marcada. Utiliza comercialmente, porque isso aqui é algo espetacular, inclusive para o cliente, que é o checklist gratuito. Olha só, na hora de você fazer o pré-venda da troca de óleo, explicar ao cliente lá que já tem mais de 6 meses que não faz intervenção, que mesmo que não tiver dado a quilometragem, é importante sim que ele faça a troca de óleo. Nessa explicação que você for fazer no pré-venda, aproveita e oferece um checklist de graça. Um checklist de conferência de 6, 8, 10 itens de segurança. Para quê? Para gerar valor comercial nessa ação que você está fazendo. Eu tenho certeza que toda vez que o seu cliente chega na sua oficina, por mais que ele pediu só para trocar o óleo, por mais que ele pediu só para ver um barulhinho no freio, no seu automático você já faz uma série de inspeções ali, porque você é um cara muito técnico, muito profissional, você já faz ali uma série de conferências de maneira gratuita, sem custo nenhum para o cliente, no sentido de preocupação com a segurança do cliente. Eu estou te pedindo aqui só para você oferecer isso oficialmente, porque às vezes a gente fica doído ali, né? Ah, mas eu já conferi isso tudo aqui, nem cobrei do cara. Meu amigo, o cliente seu nem sabe que você conferiu. Você está aí todo doidinho aí, porque às vezes o seu cliente não valorizou aquela inspeção gratuita. Eu só estou te pedindo para informar para o seu cliente na hora de fazer um pré-venda que você inclusive está oferecendo um checklist gratuito para ele, porque ele é um cliente antigo, porque ele já é um cliente fidelizado, porque o seu cliente merece. Você só vai oficializar, por que não? Ó, aproveitando a questão da troca de óleo, eu queria aproveitar a oportunidade, te oferecer aqui uma conferência gratuita, né, de 6 itens, por exemplo, de segurança, para a gente poder entender aqui se já tem alguma coisa aqui que está começando a se aproximar de um momento de intervenção, de maneira preventiva. Olha só, então aí já temos aí 3 é, tópicos aí. Aí vamos lá. Prospectar cliente, senhores. Vamos lá. Às vezes a gente fica reclamando que não tem serviço, aquela coisa toda. Mas vamos parar para pensar aqui, ó. Nós temos uma quantidade X de clientes. Se a gente está percebendo que às vezes, em algum momento do ano, o serviço ele dá uma caída, por que que eu não estou prospectando cliente? Absolutamente todo mundo que trabalha com vendas, muitas das vezes está lá prospectando, visitando novos clientes e visitando, beleza. Aí você vai me dizer, Paulo, mas como que eu vou visitar cliente se como que eu vou visitar cliente se eu não sei? Eu vou ficar visitando casa por casa, eu vou ficar. Não precisa visitar casa por casa. Mas as empresas você pode visitar sim, por que não? Faz um mapeamento aí, né? Se você tiver interesse em atender frotas, faz um mapeamento das empresas, dos frotistas que tem na sua cidade, por que não? Ah, Paulo, mas eu tenho que trabalhar mais barato para o frotista ele é mais complicadinho de atender. Meu amigo, primeiro a gente preocupa em sobreviver bem. Depois a gente vai preocupar se vale a pena ou não atender cliente X ou cliente Y. Primeiro é sobreviver bem. Então, se eu tenho que, para mim, para garantir a minha sobrevivência, a minha rotação ideal de trabalho, se eu preciso trabalhar numa tabela um pouquinho mais encaixada para um cliente que me gera um fluxo grande de serviço, por que não avaliar essa possibilidade? Pode ser que dá certo. Aí a questão é, não dá certo a trabalhar para um frotista ou eu não tenho a competência suficiente para conseguir me encaixar, me adequar lá no frotista. Estou só usando um exemplo, tá, do frotista, mas tem tantos outros CNPJs, empresas que, às vezes, uma empresa lá do ramo agropecuário, por exemplo, que tem ali 4, 5 veículos lá,
que nem é aquele perfil de CNPJ que vai querer que eu trabalhe mais barato. Às vezes eu tenho ali um supermercado que tem ali, às vezes, dois, três veículos de entrega, eu tenho uma padaria, eu tenho uma farmácia, eu tenho N empresas que às vezes tem um carro, tem dois, tem três, tem cinco. Não precisa ser um frotista que tem 20, 30, 50, 60 carros. Pode ser um CNPJ pequeno, mas por que que eu não estou preocupando em ir lá bater na porta desse CNPJ? Aqui eu gostaria de falar com o responsável pela frota de veículos, gostaria de apresentar o meu trabalho, apresentar a minha empresa, apresentar a minha metodologia de trabalho. Muitas das vezes nós somos extremamente técnicos, mas a gente está simplesmente esperando que os clientes nos acham. Às vezes o cliente simplesmente não vai nos achar. Por mais que às vezes a gente esforça, aparece lá no Instagram, aparece no Google, aparece lá no YouTube, aparece em N locais, aparece numa propaganda no outdoor, aparece numa propaganda dentro de uma casa lotérica, aparece numa propaganda lá de cardápio de um barzinho da minha cidade. Por mais que eu apareça nesses lugares todos às vezes, simplesmente pode ser que aconteça que o cliente meu não vai me ver. Então, por que que eu também não estou indo lá no meu cliente, batendo na porta do meu possível cliente, batendo na porta de uma empresa para apresentar o meu trabalho, por exemplo, para pedir uma oportunidade de atendimento? Por que que eu não estou fazendo isso? Isso sim é papel do programador. Programar retornos técnicos. Vamos lá. Fiz o motor de um veículo, por exemplo. E aí o ideal é que, uma vez que eu fiz o motor do veículo, que esse cliente ele volte na minha oficina com aproximadamente 1.000 quilômetros rodados só, ou seja, né, que num período curto de tempo, que esse cliente volte na minha empresa para a gente poder fazer ali uma inspeção, verificar como está ali é, os ajustes, né? Verificar como que está o funcionamento do motor, se não tem nada de errado. Por que que eu não estou me preocupando em fazer esse retorno? Ah, eu fiz o motor. Se o cliente voltar, bem. Se ele não voltar, problema é do cliente. Negativo. Nós prestamos serviço de excelência. Somos oficinas que querem se destacar no mercado. Por que que eu não estou me preocupando em agendar, trazer, retornar esses veículos que eu acabei de fazer manutenção para uma verificação? Isso também é gerar valor na minha prestação de serviço. Por que que eu não estou preocupando com isso? Então, também é algo extremamente importante para a gente poder estar se atentando aí, né? A atualização de manutenção de frota, partindo do princípio que você já atenda alguns CNPJs. A gente sabe que se deixar na mão do CNPJ, ele só vai parar o carro quando o carro literalmente travar. Se o carro de um CNPJ que você atende há muito tempo, que você já cuida da manutenção daquele carro, se esse carro estragar no mês de dezembro, no mês de julho, no mês de agosto, você concorda que vai tumultuar o seu dia? Pois é, por que que então a gente não está conscientizando e conscientizando e conscientizando o nosso cliente CNPJ em atualizar essas manutenções nos períodos de menor aquecimento? Eu falo isso porque a gente trabalha isso hoje já com um grau de amadurecimento legal lá nas nossas empresas, né? No sentido de que, ó, vamos atualizar, vamos conscientizar o CNPJ, que de tanto você conscientizar, daqui a pouco o trabalho realmente começa a encaixar. E aí, se você tem, por exemplo, um atendimento ali de um supermercado que tem uns três carros ali, por exemplo, de uma padaria que tem mais um carro, de um serralheiro que tem ali mais uma caminhonetinha, depois de tanto conscientizar esses carros, assim que você começar a entrar num momento de menor aquecimento, você já vai lá e já vai contatar esse cara. Ó, vamos lá, vamos aproveitar que o serviço da oficina aqui não está tão aquecido. Deixa eu pegar o seu carro aí, para a gente poder já dar uma atualizada, já dar uma entendida na manutenção. Em muitos casos você vai perceber que vai fluir naturalmente com uma leveza bem grande. Acontece que num primeiro momento, quando a gente fala dessa questão de atualizar manutenção de frotas, a primeira coisa que vem, mas meu cliente não vai querer. Ah, mas o meu cliente só para quando o carro trava. Se você deixar isso na mão dele, realmente ele só vai parar o carro quando literalmente o carro travar.
Mas se você for trabalhando comercialmente essa conscientização, depois de 6 meses, depois de um ano, depois de um ano e meio, o seu cliente realmente vai começar a se conscientizar, porque parar o carro ele vai ter que parar de todo jeito. Então, se ele parar o carro no momento em que a oficina não está tão cheia, para que você consiga fazer o carro dele em 2 dias, em 3 dias no máximo, uma revisão maior, é muito melhor do que ele parar o carro no mês de julho, por exemplo, quando a sua oficina está lotada já, e para fazer aquele mesmo trabalho você vai gastar uma semana e meia. Ele vai começar a se conscientizar e entender que é melhor parar na hora que você pedir ele para parar realmente. Isso é possível, é coisa, é ação que eu vivencio diariamente nas empresas que eu atendo. Tem jeito. A gente precisa querer fazer. Isso é verdade. Mas tem jeito. Vai dar certo. E aí, dando sequência, então, vamos lá. Intensificação das atividades comerciais. Vamos lá. Eu falei aqui que muitas vezes a gente aparece, às vezes no cardápio lá do barzinho da nossa cidade, lá no outdoor, lá num comercial de uma televisão numa casa lotérica, lá num. Mas todos esses aí exigem certo investimento, né? Tráfego pago, Google, todos investem em investimento. Olha, todos necessitam de algum investimento para fazer. Olha que baita ferramenta comercial que a gente não tem custo nenhum para poder fazer essa manutenção diária e está aparecendo para os nossos clientes o tempo inteiro, né? Poucas empresas sabem, entendem o verdadeiro valor que o marketing, que o comercial pode ter na relação empresa-cliente. Olha aí dois exemplos, né? Que é a questão do status de WhatsApp e stories do Instagram, por exemplo. Stories do Instagram, coisa simples, todo dia mostrar um pouco do seu trabalho, aparecer ali, soltar uma artezinha, um stories apresentando o serviço que tem no pátio, enfim, coisas simples que, né, muitas das vezes você vai aparecer para um público frio ali, ó, mas por mais que você não tenha um número grande de seguidor, por mais que você não tenha, se você fizer aí um storyzinho simples aí da sua oficina mecânica, eu garanto que pelo menos 50, 100, 150 pessoas você vai conseguir alcançar todos os dias lá no Instagram. É bem verdade que o público do Instagram, ele é um público normalmente mais frio, não é um público tão aquecido, mas é uma maneira de aparecer, coisa que vai tomar ali 1, 2 dias do programador. O programador de serviço está ali, ó, passa no carro, mostra um defeito de um carro para o cliente começar a entender um pouquinho sobre a sua própria dificuldade do dia a dia, o tanto que é complexo, o tanto que a tecnologia está mudando, enfim, aparece ali. Nada, nada, são 50, 100, 150, 200 clientes todo dia que vai estar vendo um pouco, né? Que vai estar, que a gente vai estar colocando o nome da nossa empresa no inconsciente dos clientes ali, sejam eles mais frios, sejam clientes que já são clientes aquecidos da nossa empresa. E pegando esse mesmo trabalho de stories de Instagram, por exemplo, levar principalmente esse trabalho para o status de WhatsApp. Por quê? Porque veja só, senhores, para pensar aí. Se você divulgar alguma coisa sobre o trabalho da sua oficina mecânica lá no Stories do Instagram, vamos colocar um exemplo aí que você vai divulgar um Stories lá e que 100 pessoas vão ver aquele Stories. Se você pegar aquele mesmo material e divulgar ele no status do WhatsApp, eu garanto para você que pelo menos umas 300, 400 pessoas vai ver aquela mensagem. Por quê? Porque você tem muito mais contato salvo no status, no seu WhatsApp, né, no seu banco de contatos de fato, do que muitas das vezes lá no Stories do Instagram. E com um grande detalhe ainda. Enquanto no Instagram eu mostro para 100 pessoas que às vezes, muitas delas às vezes nem conhecem a oficina mecânica, lá no status do WhatsApp, se for 300, 400 pessoas, é 300, 400 pessoas que conhecem a oficina. Quantas e quantas e quantas vezes a gente vê casos reais, feedbacks de cliente que eu acompanho diariamente nas consultorias? Não é engraçado, eu postei lá sobre a importância
de se atentar à questão das baterias numa época que antecede a época de frio, que muitas das vezes as baterias morrem bastante na época de frio. Quantas e quantas vezes eu postei a questão lá de importância de troca de óleo, ou N ações que eu posso postar, e o cliente me chamou depois, ou vi seu stories lá, cara. Engraçado, eu acho que a troca de óleo do meu carro tá vencida. Você não consegue agendar para mim, não? Olha que oportunidade que eu tô perdendo, que muitas das vezes eu tô lá reclamando, fazendo coisa que não vai levar ninguém a lugar nenhum, e todas essas estratégias de pré-venda que eu estou fazendo aqui, ó, eu não estou fazendo nada disso. E como programador de serviço, me entendam bem, senhores, olha só, como programador de serviços, eu preciso literalmente estar fazendo tudo isso aqui? Não. Todas essas ações eu preciso saber que elas existem. Mas quantas e quantas vezes aqui, ó, uma arte ali sobre importância de troca de óleo, eu vou lá no meu recepcionista, peço uma ajuda, ele me ajuda, já ajuda a divulgar, já posta no story, já posta no status, mas é eu, como programador de serviço, que precisa acionar aquele cara. Quantas das vezes, na hora de puxar ali um, uma questão de recomendar serviços com data marcada, estratégia de troca de óleo, aquela questão do pré-venda, quantas e quantas vezes eu não consigo trabalhar com um colaborador lá, um orçamentista, um cara lá da Autopeças, para poder me ajudar, mas eu preciso ativar esse cara, ele não vai ativar sozinho. Então, eu sabendo de todas essas ações, a partir do momento que eu entendi a importância e sei que tem que fazer, cabe a mim ativar as pessoas à minha volta, da minha equipe, para poder ir conseguindo colocar em prática de fato essas questões. Então, aí já deu para a gente começar a entender aí um pouquinho do que é esse tal pré-venda que o Paulo está falando aí, né? Que o Paulo tanto está falando aí. Aí vamos lá. Uma vez que a gente entendeu o que é pré-venda, vamos dar sequência aí na questão lá dos períodos sazonais, né? Vamos lá, senhores. Fevereiro, março, setembro. A questão de não ter serviço nesses meses não é um problema. Historicamente, em proporções pequenas ou grandes, isso sempre acontece. Então, se todo o meu mês de fevereiro, todo o mês de setembro, ele tem uma tendência de ser um mês em que eu tenho um pouco menos de serviço, isso não é um problema. Esses meses não são ruins. O ruim é chegar nesses meses sem agenda, sem fôlego financeiro, sem planejamento nenhum, percebendo que você não fez nada, sabendo que os meses são mais fracos, que você não fez nada nos períodos que antecedem a esses meses para poder aumentar a chance de dar certo. Esse é o problema. Não precisa ninguém nos contar que o mês de setembro de 2026 provavelmente vai ser um mês mais fraco de serviço. A gente já sabe disso. Se a gente não sabia, eu estou mostrando isso aqui agora nessa videoaula. Então, o mês de setembro não é um problema. A maneira com que eu encaro o mês de setembro é que sim, isso sim é um problema. Ok? Então, quando o programador ele pensa à frente, ele não fica só ali, ó, bitolado debaixo do que está debaixo do nariz dele ali, que é só o pátio da oficina. Quando ele pensa à frente, a oficina sente menos ociosidade, é menos tempo ali com aquela temperatura morna de trabalho. A oficina tem mais previsibilidade de faturamento, ou seja, ela começa a poder confiar um pouco mais no alcance dos seus objetivos, maior assertividade no alcance dos objetivos da empresa de fato, porque se eu estou sempre me preocupando em preencher a agenda das próximas semanas, a chance da gente começar a bater meta sempre, ela vai aumentando. Então, ou seja, a chance de eu começar a alcançar os meus objetivos de maneira consistente, de maneira eficiente, vai aumentando. A chance de eu começar a ter um time mais encaixado, um time mais organizado, vai aumentando.
A chance de eu conseguir ter cliente melhor atendido. Eu usei o exemplo aí, ó, do CNPJ lá na hora de atualizar a manutenção das frotas, por exemplo. Se eu vou lá num cliente que eu atendo lá que tem um supermercado e vou falar com ele no meio de setembro, cara, vamos atualizar aqui a manutenção aí da sua Fiorino, da sua caminhonete, agora no mês de setembro, que é uma época que eu tô com menos pico de serviço, eu vou conseguir dedicar uma atenção maior ainda no seu carro, eu vou conseguir fazer um serviço de maior eficiência ainda, ou seja, eu diminuo a chance desse cara me procurar em dezembro e eu ainda coloco esse cara num momento que eu mais vou precisar para salvar o faturamento daquele mês. Então, qual que é a chance de eu conseguir atender melhor esse cliente? É muito grande de eu ter o meu cliente melhor atendido. Então, né, trazendo aí, ó, uma reflexão para a gente caminhar aqui para encerrar essa videoaula, senhores, o papel do programador de serviço, ele é de extrema importância. As coisas não vão acontecer sozinhas dentro da nossa empresa. E muitas das vezes é o programador, eu usei uma figura, né, lá num determinado momento da nossa aula, é o programador que ativa todos os outros setores da empresa. Então, se você é o programador, o dono da oficina que faz o papel de programação e está preocupado só com o que você está vendo aí no pátio, você está sendo um péssimo programador, porque você está preocupando só com o problema do dia, você não está olhando para frente. Acorda! Quem puxa o carro da sua empresa é você. Então, oficina que cresce de fato não fica reagindo ao mercado. O mercado está aquecido, eu reajo e trabalho mais. O mercado desaquece, eu reajo trabalhando menos. Oficina que cresce não fica reagindo ao mercado. Oficina que cresce se antecipa. Eu já sei o que deve acontecer na média no próximo mês. Eu vou trabalhar ações para me organizar e me preparar para aquele momento. Eu preciso me antecipar. E quem tem esse poder de visão é o gestor. Muitas das vezes é o programador de serviço. O mercado sempre vai oscilar, sempre. A diferença está em quem só sente o mercado e quem se prepara para enfrentar o mercado. Tem empresa que ou empata ou cai, ou empata ou cai. Tem empresa que, nas épocas mais difíceis, vai empatar o jogo e nas épocas de aquecimento vai dar ali um passinho à frente. Na época mais difícil, vai empatar o jogo. Na época mais que o mercado melhorar, vai dar um passinho à frente. A gente sabe que não são passos mirabolantes, é vida real. Vida real é difícil pra caramba. Mas se a gente se preparar, a gente começa a aumentar muito a chance das coisas darem certo. Então, aqui a gente finaliza o nosso raciocínio, né, o objetivo dessa videoaula. Que, como eu disse, né, não é uma videoaula simples. Não é uma videoaula para amadores. O que a gente está falando aqui, a gente gastou aqui, ó, uma hora, um pouco mais de uma hora para poder falar desse tema. Mas é um tema que vai virar o jogo da sua oficina. Se a gente entender como o jogo funciona, a gente entendeu tudo. Então, estar até aqui nesse momento desse bate-papo não é para amadores. Mas se a gente conseguiu chegar até aqui, nós temos todas as condições possíveis de olhar para a nossa empresa, se nós somos o dono da empresa, se nós somos o cara que está à frente da programação do serviço, nós vamos conseguir entender, mudar completamente o conceito de como a gente enxerga o papel do programador dentro da nossa empresa, dentro da nossa oficina mecânica. Ok? Eu espero ter ajudado, contribuído de alguma maneira aí. Atenção mesmo para essa posição. E é isso. Nos vemos no próximo bate-papo nosso aqui no canal. Ok? Fiquem com Deus, senhores.